y Venezuela es el encargado de tumbar imperios. Y este es el último imperio que va a caer, y es Venezuela. Acuérdate de estas palabras, es Venezuela el encargado de hacerlo, y de hecho ya lo hicimos. 中方反对任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权安全的行为，希望美方多做有利于拉美和加勒比地区和平与安全的事情。 Nos últimos dias, novo capítulo da crise na Venezuela voltou a chamar a atenção do mundo. De um lado, os Estados Unidos seguem aumentando sua presença militar e econômica no Caribe, enviando recados diretos ao governo de Nicolás Maduro. Do outro lado, a China, que por muitos anos evitou declarações públicas mais duras na região, agora decidiu se posicionar de forma clara, apoiar a Venezuela contra qualquer ameaça externa. Para entender a crise atual, precisamos voltar no tempo. Durante grande parte do século XX, a Venezuela foi vista como um dos países mais ricos da América Latina. Com enormes reservas de petróleo, chegou a ser chamada de a Arábia Saudita do Ocidente. O petróleo sustentava sua economia e também o relacionamento próximo com os Estados Unidos. A lógica era simples. Caracas fornecia energia barata para Washington. Em troca, recebia apoio político, militar e acesso ao mercado americano. Essa parceria parecia sólida, mas tudo começou a mudar em 1999, com a ascensão de Hugo Chávez. Chávez trouxe consigo um projeto de ruptura. Ele rejeitou abertamente a influência mal-americana, fortaleceu laços com Cuba, Rússia, Irã e até Coreia do Norte. Transformou a Venezuela em um polo de resistência ao que chamava de imperialismo e, ao mesmo tempo, usou a renda do petróleo para financiar programas sociais que lhe garantiram popularidade por anos. Mas havia um problema. A economia venezuelana ficou excessivamente dependente do petróleo. Com o tempo, a queda nos preços internacionais, somada à má gestão e à corrupção, mergulhou o país em uma espiral de crise. Quando Chávez morreu em 2013 e Nicolás Maduro assumiu o poder, a situação já era frágil e logo ficou ainda pior. Os Estados Unidos viram naquele momento uma oportunidade para pressionar Caracas e talvez até mudar o regime. Começaram com sanções econômicas graduais, voltadas para indivíduos ligados ao governo, mas rapidamente escalaram, atingiram a estatal do petróleo, coração da economia venezuelana. O objetivo era claro: estrangular Maduro financeiramente. Sem petróleo, não há dólares. Sem dólares, o governo não consegue importar alimentos, remédios, nem sustentar sua base política. Em 2019, veio um dos passos mais ousados. Washington reconheceu Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, como o legítimo presidente da Venezuela. Cerca de 50 países seguiram os Estados Unidos nessa decisão. Na prática, Maduro passou a ser visto por boa parte do Ocidente como um usurpador. A resposta de Washington não parou aí. O Departamento de Justiça americano acusou formalmente Maduro de narcotráfico e colocou uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua captura. Um gesto sem precedentes contra um chefe de Estado em exercício. E nos bastidores, a pressão militar também aumentava. Navios de guerra americanos começaram a circular com frequência no Caribe, oficialmente, para combater o narcotráfico. Mas analistas militares alertavam: a composição dessas frotas ia muito além do que seria necessário para uma simples operação antidrogas. Era uma clara mensagem a Maduro: estamos prontos para ir além das sanções. E é justamente nesse cenário de isolamento e de ameaça que entra a China. Até aqui, Pequim vinha mantendo uma postura cautelosa, investia pesado na Venezuela, principalmente em petróleo, mas evitava confrontar publicamente os Estados Unidos na região. Só que isso começou a mudar. Com a escalada militar americana no Caribe e o risco real de desestabilização em Caracas, Pequim decidiu levantar a voz. E o que parecia uma crise local entre os Estados Unidos e Venezuela agora ganha outra dimensão: um teste de força entre duas superpotências globais. Se até alguns anos atrás a China era vista como um ator discreto na América Latina, hoje a situação mudou completamente. Pequim percebeu que a região é estratégica não apenas pela abundância de recursos naturais, mas também por ser considerada, historicamente, o quintal dos Estados Unidos. E a Venezuela é a peça central dessa estratégia. Desde os anos 2000, a China tem sido uma das principais financiadoras do governo venezuelano. Estima-se que mais de 60 bilhões de dólares tenham sido emprestados a Caracas em linhas de crédito atreladas ao petróleo.
Na prática, a Venezuela se comprometeu a pagar seus empréstimos com barris de petróleo enviados regularmente para a Ásia. Esse vínculo criou uma dependência mútua. Para a Venezuela, era uma forma de escapar do isolamento imposto pelos Estados Unidos. Para a China, garantia acesso a reservas gigantescas de petróleo, as maiores do mundo, sem a necessidade de depender de mercados instáveis do Oriente Médio. No entanto, nos últimos anos, a crise econômica e a queda brutal da produção de petróleo venezuelano comprometeram esse arranjo. E foi aí que Pequim percebeu que não bastava apenas investir. Seria preciso defender politicamente o regime de Maduro. Por isso, nos últimos meses, a China passou a se pronunciar com mais força. Em declarações oficiais, porta-vozes do governo chinês acusaram Washington de violar a soberania venezuelana e de promover desestabilização na América Latina. Ao mesmo tempo, Pequim ofereceu ajuda tecnológica e logística, inclusive em áreas sensíveis como telecomunicações, energia e defesa cibernética. A mensagem é clara: a China está disposta a transformar a Venezuela em aliada estratégica no hemisfério ocidental. Mas a China não está sozinha nesse apoio. A Rússia também se tornou um ator fundamental na defesa de Maduro. Moscou forneceu armamentos, treinamento militar e até apoio em inteligência. Caças Sukhoi, sistemas de defesa antiaérea e fuzis de origem russa já fazem parte do arsenal venezuelano. Além disso, conselheiros militares russos estiveram presentes em Caracas em momentos de maior tensão. A lógica russa é semelhante à chinesa. Quanto mais os Estados Unidos se envolvem no quintal latino-americano, mais Moscou tenta provocar atrito e dispersar a atenção americana. É a mesma lógica que vemos no leste europeu, em países como Ucrânia e Geórgia. Além da Rússia, outros atores menores também entram em cena. O Irã, por exemplo, enviou navios-tanque com combustível para ajudar Caracas em meio à escassez de gasolina. E até a Turquia, sob a liderança de Recep Tayyip Erdogan, estreitou relações econômicas com Maduro. Esse conjunto de apoios mostra que, apesar do isolamento imposto pelo Ocidente, Maduro ainda tem aliados dispostos a lhe dar fôlego. E a China é o ator central dessa rede. Mas enquanto a geopolítica se desenrola nos bastidores, dentro da Venezuela, a realidade é dramática. O país enfrenta uma das piores crises econômicas da história recente. A hiperinflação corroeu salários e poupanças. Serviços básicos como saúde e educação estão em colapso. Milhões de venezuelanos deixaram o país, criando a maior crise migratória do continente. Estima-se que mais de 7 milhões de pessoas tenham saído da Venezuela nos últimos anos, fugindo da fome, da violência e da falta de perspectivas. Esse êxodo tem impactado países vizinhos como Colômbia, Peru, Brasil e Chile, criando tensões políticas e sociais em toda a região. E no centro disso tudo está o petróleo. A estatal Venezuela, que já foi uma das maiores empresas de energia do mundo, hoje enfrenta queda vertiginosa na produção. Problemas de manutenção, corrupção e falta de investimento reduziram drasticamente a capacidade do país de exportar. É justamente nesse ponto que o apoio da China ganha relevância. Com tecnologia, investimentos e até engenheiros enviados a Caracas, Pequim tenta reerguer parte da infraestrutura energética venezuelana, mas ainda é insuficiente para tirar o país da crise. Maduro sabe que sua sobrevivência política depende de 2 pilares: o apoio militar interno, garantido pelas Forças Armadas, o suporte econômico e diplomático de aliados externos, especialmente a China. Sem esses 2 elementos, seu governo dificilmente resistiria à pressão americana.